Glória a Deus. Obrigado, meu irmão Rony. Rony foi papai agora, mais uma vez. Foi sexta-feira, não foi, que ela nasceu? Glória a Deus. Parabéns, meu amigo. Queridos, eu não sei se... Eu acredito que esse pisca-pisca, agora literalmente a igreja do pisca-pisca, né? Não sei se os irmãos vão conseguir desligar os disjuntores aí da iluminação, mas eu queria que você pudesse tentar não desconcentrar, né? Eu sei que é um desafio, mas vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós consagramos a Ti, Deus, esse tempo de ministração, mais uma ministração que nós cremos que é o Senhor que vai falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Nós declaramos o Teu senhorio sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, e que nós possamos, de fato, ser alcançados, Pai, pela revelação da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos depender 100% de Ti. Ministra aquilo que a gente precisa ouvir do Senhor esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, essa mensagem hoje eu vou estar encerrando uma mensagem que nós começamos há 2 domingos atrás, que tem como tema daqui, ali. Daqui, ali. O passo que leva à perda dos privilégios. Nós temos privilégios. Pela manhã, enquanto a gente estava no momento de adoração, eu me lembrei de uma música que... Vocês já ouviram falar do Zé Ramalho? Deixa eu só encontrar aqui a letra da música. Que eu me lembrei demais dessa música quando eu estava refletindo sobre essa questão dos privilégios. Essa música trata de um pedreiro, uma pessoa simples, que trabalhava muito duro nas construções de edifícios, de escolas, de igrejas. E essa música diz mais ou menos assim. Eu não vou cantar porque eu não tenho esse dom. Mas diz assim, ó: tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Vocês estão lembrando dessa música? Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado, o que tu tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte. Por que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse e tem novena. E o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixa de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Isso aqui fala sobre a provisão de Deus nas nossas vidas. O Senhor criou tudo. Aquele pedreiro, ele construiu muitas coisas, mas ele não podia desfrutar. Ele não tinha o privilégio de experimentar aquilo que ele ajudou a construir. Ele não tinha esses privilégios. E Deus, Ele nos concede tantos privilégios, queridos.
Aí, a letra da música continua e diz assim, depois que Deus diz, né, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. A gente está aqui vendo um ambiente de provisão divina. E aí, o próprio Deus conversando com o pedreiro, ele diz assim, hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Tem muito a ver com essa mensagem daqui e ali. Quando nós damos esse passo que nos leva à perda de privilégios, nós saímos desse ambiente de provisão divina nas nossas vidas e damos esse passo, ó, daqui ali, para esse ambiente de maldição, esse ambiente de autossuficiência, esse ambiente onde a gente quer desenvolver uma caminhada na força dos nossos próprios braços, longe da dependência de Deus. O próprio Senhor, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Ele é um cavalheiro. Só que muitas vezes, nós estamos vivendo uma autossuficiência tão insana, desenvolvendo uma mente cauterizada, sendo lapidado para ter um coração endurecido, a ponto da gente perder a sensibilidade para as coisas de Deus. E quando a gente menos espera, a gente sai desse ambiente de provisão, às vezes até inconscientemente, para um ambiente de maldição. É quando a gente, de fato, permite que o sagrado se torne comum nas nossas vidas. É quando a gente vem para a igreja e canta uma canção tão profunda como aquela que a gente repetiu o refrão, sem saber nem o que a gente está falando. É como a gente olhar para a nossa esposa e dizer, meu amor, eu te amo. E você não faz um movimento para expressar isso na prática. Esses privilégios são vários. E eu queria ler, só para contextualizar na palavra, o que está escrito lá na Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, que fala sobre o que Deus trouxe para mim e para você, o que Deus nos deu como privilégio, dentre tantas outras coisas, mas eu escolhi esse versículo para a gente compartilhar com vocês. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Existem privilégios que são privilégios naturais. Eu não vou poder entrar em detalhes por conta do tempo, mas se você quiser, você pode ouvir essa primeira mensagem lá no nosso site, no nosso canal do YouTube, lá no nosso aplicativo também, que é a primeira mensagem. Eu vou fazer só um resumo rápido aqui para contextualizar vocês. Então, nós temos privilégios que nos são concedidos. Nós temos privilégios que são conquistados. Mas, muitas vezes, nós abrimos mão desses privilégios. Por exemplo, um passo, uma escolha que nós fazemos, muitas vezes, nos tira o privilégio da comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Mas ele não se manifesta em todo lugar. Você acha que Deus ele vai se manifestar em um ambiente de promiscuidade, um ambiente de desobediência, um ambiente babilônico, digamos assim? Claro que não. Nós abrimos mão, muitas vezes, do privilégio da autoridade sobre a criação. Você já imaginou como assim a autoridade? A palavra de Deus diz que nós fomos criados por Deus para dominar e não ser dominado. Não, mas eu domino. Talvez para você, realmente, você não consiga imaginar um cachorro mandando em você. Um jumento, um cavalo,
te dando ordens. Mas, se você for bem sincero, você vai perceber que, muitas vezes, você é dominado pela criação. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E sabe de uma coisa, queridos? Quando a gente canta que tudo é dele, na verdade não é, sabe por quê? Porque o que nós fazemos durante a semana tem mais a ver com o ter do que com o ser. Você trabalha 12 horas, 8 horas das 24 horas do seu dia para você ter. E a realidade é que você não domina o dinheiro é que te domina. Tem gente que mora num carro e dirige uma casa, por exemplo. Ai, pastor, não entendi nada. Tem gente que não consegue comprar uma casa, mas anda num carro mais caro do que uma casa. E o boleto, dessa grossura de páginas. Parcelas atrasadas, às vezes até tem que devolver o carro. Por quê? Vaidade. É dominado pelas concupiscências, pelas paixões. Então a gente acaba saindo, perdendo esse privilégio da provisão, da proteção divina. A gente perde esse privilégio da vida eterna, uma vida sem sofrimento. Antes do pecado não havia dor. Antes do pecado não havia morte. Antes do pecado não tinha trabalho árduo. E a realidade é que, mesmo que você saiba que Deus supre todas as nossas necessidades, você se lasca de trabalhar, sabe por quê? Porque as tuas necessidades não estão alinhadas com a provisão de Deus. Porque é só supérfluo. Para você não basta ter um celular, tem que ser o mais caro, porque todo mundo tem. Sim ou não, queridos? Para você não basta um carro, tem que ser um carro importado, top, para as pessoas olharem e dizer, uau, como o Anderson está bem. Aliás, hoje em dia a galera já olha e está roubando. Porque ninguém quer que você cresça. É ou não é? Seja honesto, se o teu vizinho chega com um carro novo e tu olha para o teu carro velho, tu vai pensar o quê? Está roubando. A gente sai desse ambiente de privilégios. A gente se sente condenado, sabe por quê? Porque a gente perdeu a sensibilidade para o perdão dos pecados. Em Cristo nós somos lavados, nós somos justificados. Esse é um privilégio que Ele nos dá. Mas quando a gente dá esse passo que sai desse ambiente da provisão para o ambiente de maldição, a gente se sente condenado. A gente se sente escravizado. Por quê? Porque a gente não dá conta de se apropriar do perdão divino. A gente perde o privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo. Você tem noção do que é você ter um ser poderoso, onisciente, que sabe todas as coisas, presente, passado e futuro. E você perdeu o privilégio de ter a tua vida direcionada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um privilégio que Deus nos dá. Mas que muitas vezes nós não estamos sensíveis, sabe por quê? Porque a gente está muito disperso. A gente tira o foco do que verdadeiramente importa e focamos nessas coisas terrenas. É ou não é, queridos? Uma doença, por exemplo. Eu sei, meu príncipe, que a nossa família está adoecida. Nós ansiamos pelo milagre. Mas esse é um momento que Satanás usa para trazer a incredulidade nas nossas vidas, para nos encorajar a dar esse passo daqui e ali. Deus continua sendo Deus, viu, gente? E se for da vontade dele, o nosso irmão vai ser curado, viu, gente? Essa é a nossa vontade. Mas não necessariamente pode ser a vontade de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Está muito duro? Não. É a realidade. Essa paz que excede todo o entendimento é um privilégio que nós temos. Mas a gente fica dependendo da força dos nossos braços. E aí vem uma condição de desemprego, por exemplo, e a gente se desespera.
Porque tem que ser do meu jeito, eu tenho que ter o controle de tudo. E para a gente ter a paz que excede todo entendimento, a gente tem que viver um nível de descansar no Senhor. Só que a gente não dá conta. Porque a gente tem uma tendência de só acreditar no que a gente vê. E a fé não tem nada a ver com isso. A fé sobrenatural não tem nada a ver com isso. A proteção de Deus, a sabedoria para tomar decisões, o poder para vencer tentações, meu Deus do céu, essa capacidade de perdoar e ser liberto de raízes de amargura. Quantas pessoas hoje estão acometidas de doenças físicas, mas que são psicossomáticas, doenças nas suas emoções. No primeiro culto me pediram para orar pelo Paulo. Paulo, ele tentou suicídio ontem à noite. Olha só, eu não sei qual é a idade do Paulo. Na verdade, eu nem conheço. Eu não sei qual é esse Paulo. Eu conheço alguns Paulos. Mas eu não tomei conhecimento de nenhum dos que eu conheço que tentou suicídio ontem à noite. Mas na mesma hora me pediram para orar por uma irmã, a Ellen, que foi diagnosticada com câncer em estado terminal. À luz da medicina, não há mais o que ser feito pelos homens. Aí você imagina, a gente fica assim meio tonto, porque Paulo tem saúde física para viver e a Ellen aqui está agonizando no seu corpo, querendo muito viver. Aí um não quer viver, tem saúde física para isso, a outra quer viver e não tem saúde física para isso, eu fico perturbado. Eu vou orar pelo quê? Nós temos privilégios. Privilégio de viver. Paulo não queria. Estava fora desse ambiente de provisão e cuidado de Deus. Não estou querendo emitir juízo de valor de forma nenhuma. Quem sou eu para isso? Eu só estou trazendo uma reflexão. Essa capacidade de perdoar e de ser livre dessas raízes de amargura. Meu Deus do céu. Então, Adão e Eva, eles viviam em um ambiente de provisão divina. Mas eles abriram mão. Olha o que teve como consequência. Gênesis capítulo 3. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor na concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te conduzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornará. No capítulo 1 de Gênesis, o homem tinha privilégios. No capítulo 3, já não tinha mais. Por quê? Por causa desse passo que nos leva à perca de privilégios. Por isso que esse tema, quando Deus ministrou no meu coração, eu fiquei assim meio tonto. Como que eu vou desenvolver isso? E ele foi me dando direcionamento. Então, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu quero estar nesse ambiente de segurança no Senhor. E aí a gente tem que desenvolver um nível de dependência. Amém? Então, no primeiro ponto, nós conversamos sobre esse ambiente daqui, esse lugar da provisão, esse lugar da autoridade, esse lugar em que eu e você fomos criados para dominar e não ser dominado, né? E aí, quando a gente está no lugar certo, nós acessamos as bênçãos, nós temos os resultados de frutificação, como ele prometeu para a gente lá no capítulo 1. Tá? E hoje eu quero conversar sobre o passo da desobediência. A escolha que muda tudo. Tudo começou quando Eva deu ouvidos ao engano. Quando Eva acreditou que o que ela pensava era a verdade, era o que ela deveria perseguir, era o que ela deveria buscar. Quando é que você se frustra com Deus? Quando Ele faz tudo direitinho, do jeito que você quer, ou quando as coisas fogem do teu controle?
O que tu quer é o melhor para ti? Eu estou desenvolvendo uma mensagem que Deus ministrou no meu coração lá na academia, conversando com os irmãos lá. Oportunidade ou prioridade? Porque às vezes nós temos boas oportunidades, mas aquela oportunidade não é para mim, porque aquilo não é uma prioridade para a minha vida. Você tem uma bela oportunidade de ter um prazer. O pecado é bom ou não é, gente? Olha, meu Deus do céu, vocês estão aí? Pecado é gostoso ou não é? Então o problema não é o pecado. Porque se não fosse bom, você não pecaria. O problema é o salário do pecado. São as consequências. Esse é que é o grande problema da gente. E como nós somos movidos pelas nossas concupiscências, nós acabamos deixando a vontade de Deus de lado e fazemos a nossa vontade. E sabe de uma coisa? Deus não tem compromisso com as tuas próprias vontades. Ele tem compromisso com a vontade dele, com a palavra dele. Então, não venha querer culpar Deus pelo que você está passando. Porque você saiu tomando decisões na sua vida, sem consultar Deus se realmente era aquilo que Ele queria para você. Então, meu irmão, deu o passo, se vire. Porque Deus não tem compromisso com os teus desejos e as tuas vontades. Vocês estão comigo aí? Então, lá em Tiago, não está aí no telão, mas você pode anotar, diz o seguinte, que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo concebido, dá à luz o pecado. E eu não tenho como eu falar sobre esse versículo e não me lembrar de Davi, cara. Davi estava vivendo um tempo em que os reis iam para a guerra. Mas ele estava onde? No lugar errado. E ele foi tentado. E essa tentação foi movida pelo quê? Pela concupiscência do coração dele. E Davi abriu as janelas da sua alma para o desejo. Ele viu uma mulher bonita tomando banho. E quando ele viu isso, ele se sentiu atraído. O que é que ele fez? Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito. Jesus não tinha vindo ainda, né? Mas eu estou trazendo para a nossa realidade. Senhor, eu não quero pecar, Senhor. Eu já estou errado aqui porque eu devia estar na guerra, Senhor. Eu vejo que isso é uma tentação do maligno, Senhor. Eu não vou fazer isso. Foi isso que Davi fez? Foi o que ele fez. Ei, manda chamar lá. Ele deu um passo. Aí a jovem chegou. Na hora que ela chegou, putz grila, é a mulher de Urias, meu fiel escudeiro. Manda ela ir embora. Pelo amor de Deus, eu não quero isso. Foi isso que ele fez? O que foi que ele fez? Concebeu. Deitou com ela. E o pior, ele ficou perguntando, meu Deus, como que isso aconteceu? Ela pegou um bucho. Já viu gente, uma hora dessa deve ter um bocado de gente por aí depois do carnaval. Pegou bucho, meu irmão. E não sabe como aconteceu. Eu sei. Aí, a jovem engravidou de Davi. Foi o que ele fez? Convoca o povo. Eu pisei na bola. Urias nunca vai me perdoar disso. Chama todo mundo, eu estou arrependido. Eu vou ajudar a criar esse menino, mas, pelo amor de Deus, preciso... Foi isso que ele fez? Qual foi o próximo passo que ele deu? Manda buscar Urias. Dá um goró nele para ele ir para casa, para ele ter relações com a mulher dele, para pensar que o bucho é dele. Presta atenção como uma coisa é sutil, gente. Um simples olhar. Depois do olhar, um passo. Davi, ele foi promovido de passo em passo. E ele não se arrependeu. Foi necessário Deus enviar um profeta para trazer um confronto.
para que ele caísse na real e ele visse que ele tinha pecado contra Deus. As coisas são muito sutis, querido. E não adianta a gente querer brincar de esconde-esconde com Deus, não, viu? Por isso que nós precisamos lembrar, quando a gente estiver adorando, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. E essa pergunta fica ecoando assim dentro de mim. Porque não pensem que porque eu estou aqui com esse microfone na mão, ministrando sobre a vida de vocês, eu sou mais santo do que vocês. Pensa num cara que é visitado por pensamentos impuros. Uma vez eu estava lá, eu deixei meu carro na oficina em Fortaleza. Aí, quando eu voltei na estrada, eu fui ligar o som. Esqueceram um CD dentro do meu carro. E pensa numa música das antigas, aqueles forró, baby som, quente e arrochado. Quando eu comecei a escutar aquelas músicas, eu gostei. Eu gostei. Eu senti até o cheiro do Clube do Vaqueiro. O Parque do Vaqueiro. Cantinho do Céu. Gente, eu pisei nesses lugares todos e eu aproveitava mesmo. Eu acho que é por isso que eu sou tão intenso com as coisas de Deus. Porque se Satanás eu servir com unhas e dentes, meu irmão, por que eu não vou fazer isso com Deus, né? Eu vou com mais vontade ainda para as coisas de Deus. E quando menos espero, eu ali, começou. Aí na hora eu repreendi, está repreendido. Mas eu confesso que eu ainda bebi um bocado daquela água. Está repreendido, em nome de Jesus. Peguei aquele CD e joguei assim, o carro estava em movimento. Fez assim, eu não sei nem onde foi parar, lá no meio do mato. Mas as tentações, meu irmão, vêm. Vem. Graças a Deus eu tenho um personal que é santo. O Fred me ajuda. Pastor, foca aqui, lá na academia. Olha para mim, pastor, aqui, Estou brincando, ele nunca precisou falar isso, não. Mas na academia você é tentado, meu irmão. Não ri assim com cara de sonso, não. O problema não está na tentação, mas no passo que se dá. Amém? Então isso é muito sério. Olha só o que diz Mateus 15:19. Não está no telão, anote aí. Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Meu Deus, o tempo está passando rápido. Então escute. Os nossos pensamentos são o berço do pecado. Porque primeiro você pensa, e depois você concretiza a sua escolha. E aí é onde vem a atitude contra Deus. Por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, ele diz assim, que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque se a gente não for intencional em perguntar o que Jesus faria diante dessa situação, será que Jesus teria essa mesma atitude que eu tive? Cara, a gente bota os pés pelas mãos, isso é muito sério. Olha que Gênesis 3 fala sobre exatamente o pecado lá. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou. O desejo está na atitude ou está ainda no campo dos pensamentos? Olha só que forte isso, né? E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu para quem? Ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. A serpente lança dúvida e, ao mesmo tempo, ela gera insatisfação. Rapaz, tu vai trabalhar para o fulano, tu vai enriquecer o fulano. Quantos de nós aqui fomos desenvolvidos em um ambiente que as pessoas olhavam e diziam, rapaz, esse negócio de dar dízimo é só para dar dinheiro para pastor.
Eu desenvolvi essa mente de combate. Isso é um engano que a serpente, ela traz, que o maligno traz sobre as nossas vidas. Rapaz, deixa de ser barriga branca, desse negócio de uma mulher só. Tu é otário. Otário. Ai, irmão, só um tecozinho aí, mas não mata ninguém, não. Aí você dá só uma. Aí gosta. Aí vem outro, e vem outro, e vem outro. Então, o homem e a mulher, eles dão um passo em falso, saindo do centro da vontade de Deus, com a decisão de comer daquele fruto proibido. E foi exatamente essa atitude que separou a humanidade do paraíso. O daqui, ali. Você acha que a gente não vive isso, não? Vive, gente. Quer ver um exemplo? Casais que vivem em pecado sexual antes do casamento. Sabem que a fornicação, sabe o que Deus pensa a respeito disso. Mas é bom, né? Uma vezinha, não embuchou, bota DIU, toma pílula, faz... Só que está perdendo privilégios. Está deixando de obedecer. Mas está na igreja no domingo pedindo perdão, para amanhã ter crédito para pecar de novo. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, irmão, siga o seu coração. Rapaz, se a gente for seguir nosso coração, sabe o que a Bíblia diz sobre o nosso coração? Que o nosso coração é corrupto. O que a corrupção faz? Destruição, meu amigo. O nosso coração é corrupto. Aquele que semeia da carne colhe corrupção. Quando nós alimentamos, por exemplo, um pecado secreto, o que é que você faz quando ninguém está te vendo? Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá, não dá. A minha mãe, pensa numa mulher que eu admiro. E você sabe que a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E teve uma fase da minha vida que eu comecei a andar com uma galera que gostava de fumar um baseadozinho. E eu inventei de dar esse passo. Mas era incrível. Toda vida que eu fumava maconha, na hora da lombra lá, eu fixava o olhar num ponto imaginário e o tempo passava e eu começava a chorar. Pensando na possibilidade da minha mãe descobrir que eu tinha fumado maconha. Que tamanha decepção. Como que a minha mãe ia se sentir com um negócio desse? Mas ela não tinha visto. Cara, o que é que tu faz no escondido que as pessoas não podem saber? E aí entra o perigo da religiosidade. Porque a religiosidade te encoraja a cumprir rituais, padrões, doutrinários, que te alivia, mas não te transforma. E aí você vive a religiosidade, não é transformado e continua na mesma prática, mesmo as pessoas não vendo. Mas a quem é que a gente tem que agradar? Não é aquele que tudo é dele? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, com amor e alegria, dono dos meus dias. Só que ele vê tudo, ele sabe de tudo, e ele sabe que tu é um hipócrita, que tu é um fariseu, que tu condena os outros, não pode participar da ceia porque tu fez isso e isso, mas tu sabe o que tu faz. As pessoas não veem, mas ele vê. Só que a religiosidade nos exige padrões de comportamento que traz o engano, achando que está tudo bem.
Só que a gente está exatamente dando esse passo, ó, daqui, ali. E aí a gente começa a comer o pão que o diabo amassou e fica com raiva de Deus, como se Deus não estivesse olhando a gente, Deus não tem misericórdia. Pô, Deus, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, mas parece que eu só estou me lascando. Claro, meu irmão. Tu está vivendo a autossuficiência, satisfazendo os desejos da carne. Tu vai colher o quê? É ou não é, queridos? E aí a gente começa a entender por que esse sal não faz tanto efeito. Porque, na realidade, a gente não precisa de mais cristãos. A gente precisa de cristãos posicionados. Sabe por que muita gente, assim como eu e você, tinha raiva da igreja, e muitos lá fora têm raiva da igreja? Porque a gente dá mau testemunho lá fora. Tu paga um fiscal da prefeitura para liberar um alvará teu, estando todo irregular. Tu paga um policial rodoviário para ele não te multar. Se você tivesse a oportunidade de estar onde esses políticos estão, basta você abrir o jornal, caminhão tombou com 10 mil quilos de carne. A população vai lá e rouba tudo, gente. Tu acha que se essa galera tivesse no comando do Brasil, ela não roubaria não também? E tem gente que ainda diz assim, eu sou cristão. É por isso que a galera lá fora olha para a nossa igreja e diz, aquela igreja ali aceita tudo. Se você está aqui e lá fora se amolda aos padrões do mundo, deixa eu te dizer uma coisa, você não é propaganda para Jesus. Você não representa Deus. Quando você vota num político, que ele assume o poder e você vê que ele faz um monte de coisa errada, o que é que você diz? Me arrependi do meu voto. É ou não é? Claro, irmão. É posicionamento, gente. Quantas vezes eu fui para a igreja e deixei o fardo de cerveja no congelador para quando eu chegasse, estar lá bem geladinha. Enganar quem, gente? Enganar quem, meu Deus? Volta para o ambiente de privilégios. Eu preciso disso, você precisa disso. Sabe por que essa igreja existe, amados? Sabe por que eu tenho o privilégio de ser pastor dessa igreja hoje? Porque um dia alguém cuidou de mim. Eu passava a semana toda aqui em Itapipoca. Minha família lá em Fortaleza. As minhas noites aqui em Itapipoca era solto na gandaia. Acontecia de eu nem trabalhar no outro dia, de ressaca. Meu dinheiro todo era destinado para farras. Chegava em casa na sexta-feira, depois da semana aqui, nem beijar minha esposa eu beijava. Porque eu tinha receio dela sentir a catinga de pé duro, fumaratá. E cachaça. Porque se ela perguntasse onde eu tinha andado, ia ser problema. No outro dia, me acordava, os amigos me levavam para a praia. E a minha esposa ficava lá com meus filhos. Tinha 2 carros do ano na garagem. Tinha uma casa confortável. Estava bem demais aos olhos do mundo. Era rico. Tudo certo. Mas a minha família estava sendo destruída. Aí chegou um cara que me amou, mesmo não me conhecendo. Me ganhou para Jesus, tive uma experiência com Deus, aí eu vi que eu estava nu. Aí eu comecei a ter vergonha, porque o Espírito Santo de Deus começou a me confrontar, a trazer realmente uma revolução na minha vida. Aí eu comecei a dar passos, continuei com vontade de beber, bebendo muitas vezes, fumando. Mas Deus foi me libertando, foi me tratando. Aí chegou um dia que o meu discipulador disse assim para mim, Anderson, o seu escritório é muito parecido com uma casa. Você tem uma secretária mulher, você fica sozinho com essa jovem aí dentro do seu escritório. Isso gera uma aparência do mal. Não seria interessante você trocar por um homem, já que você fica muito tempo sozinho
E nesse tempo eu não tinha uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe de 9 pessoas no meu escritório. Nesse tempo era só eu e a secretária. Cara, para mim vai ser muito difícil eu achar uma outra pessoa. Mas eu vou fazer. Anunciei a demissão da irmã. Presta atenção, um dos cuidados de Deus na minha vida. Aí eu estava conversando com um irmão lá do INSS, ele disse, eu fiquei sabendo que você vai trocar de secretário. Rapaz, tem um meninozinho que está terminando um estágio aqui, que eu acho que ele é uma opção legal para trabalhar contigo. O nome dele é Edivaldo. O Edivaldo está comigo há 12 anos. Cuidado de Deus. Mas eu tive que agir. Aí presta atenção. Aí ele disse assim, Anderson, o que é que tu acha, cara? Porque as tuas noites aqui em Itapipoca te deixam muito vulnerável. Tu fica muito tempo só. Vamos iniciar um grupo de evangelismo? Aí eu, na hora, como é que faz? Não, cara, toda semana tu reúne e tal e tal. Comecei um grupo de evangelismo no meu escritório, quarta-feira à noite. Pronto, aquela quarta-feira eu já não estava mais vulnerável, porque eu estava com os irmãos evangelizando. Aí foi que eu comi mais da palavra. Assisti o culto lá em Fortaleza, participava do culto no domingo, ficava ruminando. Eu comprava os CDs das mensagens, vinha para Itapipoca ouvia 1, 2 vezes, 3 vezes. Para quê? Para ter conteúdo para transmitir para os irmãos na quarta-feira no grupo de evangelismo. Esse foi um dos grandes segredos da minha caminhada. Foi ouvir muita palavra, muita pregação. Tinha muito tempo nas estradas. Nesse tempo as audiências eram em Sobral. Enfim, conseguia ter muito tempo para ouvir. E aí, conheci um, conheci outro. A partir dali, as minhas noites já não eram mais no mundão, mas era tendo comunhão com os irmãos. Ia jantar na casa do Muque e da Ana, ia jantar lá na casa do Rogério, ia jantar lá na casa do Carlos da Joelma. Tinha um irmãozão da gente, o Deoclésio, que a gente ia pescar juntos. Você está entendendo aí? Não foi da noite para o dia. E aí a célula cresceu, aí Deus acrescentou o Rodrigo, por exemplo, que está aqui, meu discípulo amado. Fica de pé, Rodrigo, para os irmãos te conhecerem. Eu faço questão, você pode aplaudir ao Senhor pela vida desse cara. Te amo, mano, te amo. Quantas vezes eu e o Rodrigo começou a trabalhar comigo, e a gente dormia no escritório, só que ele dormia numa rede e eu em outra, viu? E ele toca muito violão e a gente adorava ao Senhor juntos. E a gente orava por aquelas pessoas e o Senhor foi acrescentando gente. E hoje nós somos uma igreja de 1.200 pessoas. Para a glória de Deus, amém? Antes você está falando isso para a sua vanglória? Não, querido. Eu estou falando aqui para testemunhar, porque esse Deus, Ele transformou a vida. Gente, se eu compartilhasse com vocês as coisas que eu fiz, talvez vocês nunca mais voltariam aqui. De tudinho aqui eu sou o pior, eu tenho certeza. Mas apesar de mim, Deus, Ele tem feito uma transformação na minha casa. E você tem esse livre acesso. Cuidado com essa perda de privilégios. O ali é quando você sai desse ambiente e aí você tem uma vida sem propósito. Esse é o terceiro ponto, falta só 8. Brincadeira. A gente falou sobre o daqui. A gente falou sobre o passo que te leva à perda de privilégios. E agora nós estamos aqui, ó, o daqui. Uma vida sem propósito. Uma vida que se sujeita aos desejos da carne. Anote aí Romanos 1, 24, 25. Olha o que diz aqui Romanos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Destruição moral, destruição emocional, falta de proteção espiritual, é um ambiente de conflitos, de relacionamentos quebrados, famílias destruídas. Quantas famílias destruídas nesse carnaval, queridos? Meu Deus do céu! Dificuldade de liberar perdão, quantas pessoas com doenças psicossomáticas, úlceras, cânceres,
Você sabia que tem gente que tem dor crônica? Não é que ela tem problemas de saúde física. Não, são as suas emoções que geram consequências no seu corpo físico. Eu gosto de brincar com alguns irmãos. Eu chego e pego assim. Às vezes a gente está conversando, eu pego aqui no ombro, né? E eu digo, eita, meu irmão, isso aqui é músculo ou é estresse? Atenção. Quantas vezes eu chamo o Rodrigo Osterni. Rodrigão, cara, vem aqui fazer umas liberações, porque eu estou tenso. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que a musculatura da gente fica enrijecida, aí dá dor nas costas. Aí a pessoa acha que é uma doença normalzinha. Não, é aqui, ó, nas emoções. Mas não vai para um psicólogo, não vai para um psiquiatra, sabe por quê? Porque a religiosidade não permite. Porque acha que é falta de fé. Quantos pastores desistem da própria vida porque não entendem a distinção entre corpo, alma e espírito? Acha que tudo é espiritual. Não é, querido. É a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Morte espiritual, a ausência de esperança da vida eterna. Vocês estão comigo ainda? Pois agora é que é a hora. Porque eu vim aqui para dar a boa notícia para vocês. E a boa notícia é a esperança de voltar para o lugar da provisão. É essa esperança. A boa notícia é que Cristo oferece esse caminho de restauração. Se eu tivesse continuado, minha irmã querida, naquela trajetória que eu ia, talvez eu não tivesse nem vivo hoje. Era tanta coisa absurda, queridos. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Quem se volta para Deus, recupera tudo aquilo que foi perdido. É em Cristo que nós temos, por isso que eu digo, querido, nós não estamos aqui por causa de uma religião. A religião é importante. Porque a religião nos conecta. Glória a Deus pela Paz Church, que foi através dessa igreja que eu conheci a Cristo Jesus. Vocês viram a música do Zé Ramalho? Foi da igreja que aquele pedreiro olhou e disse, cara, quem sou eu? Se o próprio Cristo tem dificuldade de entrar nas casas, quem sou eu? Por isso que nós aqui não temos restrições. Nós acolhemos todos que queiram vir aqui. E aqui nós pregamos a palavra, porque nós não estamos aqui praticando uma religião. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, mesmo que seja desconfortável para você. Mesmo que seja desconfortável para mim. Domingo passado nós tivemos aqui um pastor todo rabiscado. Levanta aí, filho, levanta. Levanta teu braço aí. Quantas igrejas impediriam de um cara desse entrar porque ele tem uma tatuagem? Esse cara, quem quiser ouvir um pouco mais sobre a vida deles, vem amanhã no Summit Network. Tem um quadro no Summit que a gente traz pessoas que deram certo. Domingo passado a gente teve aqui um pastor de Londrina, um cara todo rabiscado, todo cheio de tatuagem, e Deus usou a vida daquele cara de forma tão tremenda. Mas a religiosidade não permite que essas pessoas estejam em qualquer lugar. Vocês estão entendendo, queridos? Você não precisa constranger ninguém. A própria cruz de Cristo já é constrangedora. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Daqui a ali nos afastou, mas Jesus nos conduz de volta à presença de Deus. Só existe um caminho. E é esse que você está trilhando. De voltar
desse ambiente de maldição para o ambiente da provisão. Vamos ficar de pé. E eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje, as decisões que você tem tomado, elas estão sendo motivadas pela voz de Deus ou pela voz do engano? O que é que te motiva a fazer o que tu faz? O caminho para a provisão está na obediência. Que bom que você está aqui. Que bom que você se permitiu ouvir sobre essas verdades. E o meu desejo é que essas verdades façam morada no seu coração. E que você possa desfrutar de um posicionamento daqui por diante. Porque quem está remando não tem tempo para balançar o barco. Se você está envolvido na obra de Deus, meu irmão, se dedique. Seja obediente. Mateus, lá no capítulo 7, diz o seguinte no verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando você é obediente à palavra, Deus vai te dar discernimento espiritual. Você vai passar a depender de Deus em tudo. Você vai desenvolver uma maturidade, se tornar alguém paciente para esperar o momento certo. Você vai desenvolver uma caminhada de fé, de ousadia, de intrepidez. Você vai estar diante das tentações e você vai vencer, porque você vai se apropriar dessa verdade de que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Todo dia eu tenho tentações, querido. Hoje mesmo à tarde, hoje foi aniversário do meu filho, a gente brincou lá com aquele futebol no sabão, a gente deslizou junto na garagem, fizemos churrasco para os irmãos, eu fui me deitar um pouco para descansar, a barriga cheia de carne, friozinho do ar-condicionado. Vocês acham que eu queria ter me levantado para vir? Queria não, cara. Mas eu entendi o lugar que eu preciso estar. Por isso que eu louvo a Deus por você estar aqui. E que essas verdades façam morada no seu coração. Nós vamos cantar uma canção agora. E eu quero fazer o que eu fiz de manhã e o que eu fiz de tarde. Eu quero encorajar você que quer realmente desfrutar de um renovo no entendimento e na compreensão do lugar que você deve estar. Um lugar de obediência. Um lugar de sensibilidade à voz do Senhor. Nós não temos tanto espaço, mas cabe muitas pessoas aqui. Se você quer viver um novo nível na sua caminhada cristã, eu quero te encorajar, no momento da adoração, você conhece a canção que nós vamos estar cantando aqui. Eu queria te encorajar, você sair do seu lugar, dar esse passo de fé. Eu estou fazendo isso, e eu quero que você dê esse passo, não é porque eu estou pedindo, não, é porque eu creio que quando você se move, você movimenta, a atmosfera, ela muda, você dá esse passo de ousadia, de coragem. Ontem eu estava na academia e tinha 2 gigantes lá. E eles botaram um peso assim, naquele, que é uma barra que você se agacha assim, que só em olhar me dá uma dor nas costas. Eu não lembro quantos quilos eram, mas gente, era demais. Aí teve um bichão lá que fez assim, ó. E não saía do canto, não saía do canto. Aí tinha um maior assim, abraçando ele por trás, assim, botando força. Bora! Bora! Só que o cara não deu conta. Aí ele realmente sucumbiu, mas, sabe o que foi que ele fez? Acho que ele ficou com muita raiva. É a mesma raiva que eu estou do cão agora. E ele disse, eu vou conseguir. Descansou um pouco ali. Aí o outro foi. O que estava ajudando ele.
E o outro, cara, monstro, um homem gigante. Aí ele começou. 8 repetições. E isso fortaleceu aquele outro cara que não tinha conseguido. E agora ele foi com mais coragem. E da segunda vez, gente, vocês não têm noção. Porque ele disse que tinha se desconcentrado. Aí eu confesso que eu olhei assim, só para não ficar por baixo. Negócio de desconcentrar. Não fez, foi conseguir mesmo. Mas, gente, ele se apropriou de uma força lá, que ele tentou de novo. Aí ele amarrou um negócio nas pernas, assim. Eu até perguntei o que era aquilo ali. Ele explicou que dá um comando, assim, na cabeça da pessoa. E parece que o corpo manda mais força para aquele músculo. E, gente, ele começou. Sabe quando a gente aplica fé que não vai dar certo? Eu disse, meu Deus, ele não vai conseguir. Baixei ele lá. Conseguiu as 8. Ele disse, eu não falei que eu conseguia. Eu quero que você se veja assim. Quando a gente, deixa eu te dizer uma coisa, meu Deus do céu. Quando a gente está aqui, é fácil demais ser crente quando a gente está na igreja. Mas esse passo que você vai dar aqui é para você ser crente onde você estiver. Amanhã é a segunda-feira e você vai estar com ousadia, porque você tem dado passos de fé na sua vida, amém? Como aquele cara, você vai olhar e vai dizer, rapaz, até aqui eu me lasquei todinho, porque eu dependi só de mim, mas daqui por diante, eu vou dar conta. Daqui, ali. Nós estamos aqui. Diga, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Amém? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.